Olá, o meu nome é Gabriela Peixoto e este é o podcast A Arte do Violino. Este é um lugar para partilharmos e discutirmos ideias acerca deste instrumento. Para isto, trago-vos como meus convidados os violinistas portugueses que mais me inspiram para que também vos possam inspirar. Olá a todos! Aproveito para desejar um bom ano com excelentes práticas. Gostaria também de agradecer todo o feedback que tenho recebido. É de facto mesmo muito importante para uma maior qualidade do programa. Bom, para hoje trago um tema excepcional e que também foi muito pedido, orientação de carreira. O convidado é o pianista Vasco Dantas. Não é violinista, não, mas por acaso também estudou violino. O Vasco é um músico de excelência e com uma carreira brilhante. E por isso eu não podia estar mais contente de o cá ter. Fiquem até ao fim, porque vai mesmo valer a pena. Olá a todos, muito obrigada por estarem desse lado. Olá Vasco. Olá Gabriela. Muito obrigada pela tua presença aqui neste episódio. De nada, de nada. Vasco, podias nos falar um pouco acerca do teu percurso musical, por favor? Sim, claro. O meu percurso musical começou cá em Portugal. Eu comecei a tocar quando tinha 4 anos, muito por acaso. Ninguém na minha família é músico ou era músico, mas no entanto os meus pais gostavam muito de música e de arte. A minha mãe é pintora nos tempos livres e o meu pai também na altura andava num coro, cantava num coro, e esse coro era aos sábados, e do que eles me contam, eu devia ter uns 3 anos, eu ia com o meu pai para o coro e enquanto ficava à espera, ficava a assistir nos intervalos desses ensaios, ia lá para o piano que acompanhava o coro e punha-me a brincar no teclado, a tentar imitar aquilo que eles tinham estado a fazer. O maestro desse coro, o professor José Manuel Pinheiro, começou em algumas semanas a fazer alguns jogos, algumas brincadeiras ao piano e aconselhou os meus pais a meterem-me na música, pois achou que eu tinha algum talento. E assim comecei, muito por acaso. Comecei a ter aulas na Valentim de Carvalho, na Boa Vista e no Porto, e depois, mais tarde, com 7 anos, fui para o Conservatório de Música do Porto. Fiquei no Conservatório de Música do Porto durante 10 anos, com a professora Rosgard Lingardsson, uma professora sueca, e pronto, e finalmente, quando fiz 18 anos, decidi seguir música, e aí fui para fora, tendo estudado, fiz a licenciatura em Londres, e depois fiz o mestrado na Alemanha e onde estou ainda a terminar o doutoramento. Muito bem. Olha, ao longo do teu percurso musical e como estudante de música, tu já sabias aquilo que querias que fosse a tua carreira? Não, por acaso não. Sempre tive muitas dúvidas. Eu, para além do curso de música, também estive sempre, entre aspas, na escola normal, certo? No secundário segui Ciências e Tecnologias, então tinha vertentes diferentes que sempre estiveram com as portas abertas para poder seguir. Uma delas foi Engenharia, que até cheguei a entrar na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, quando tinha 18, e só depois disso é que acabei por congelar a matrícula e optei, como tinha entrado em Londres, optei seguir música como primeiro plano, como plano A. Mas ao longo do meu percurso foram, obviamente, vários os pensamentos que tive do que é que poderia ser, mas talvez o facto de ter poucos exemplos de colegas próximos de mim e da minha idade que seguiam música, isso também tornava mais difícil imaginar se era de facto possível ou não.
assim que ponderava os prós e contras, não tendo esses exemplos tão claros, era sempre mais difícil, apesar de ser uma coisa que eu sempre quis. Mas essa Pois. incerteza talvez tenha levado a adiar sempre essa decisão até o último momento, que foi quando entrei na universidade. Pois. Portanto, esta parte de orientação, não é, da carreira, que é o tema de hoje, acho que se calhar é um tema que devia ser um pouco mais falado, mesmo aqui no nosso país, porque realmente Sim, falta um pouco esses conselhos e pronto. sim, sem Ahm, dúvida. sim. Olha, e que conselhos é que darias a um estudante de instrumento, não é? Que esteja na universidade, em termos de preparação para o futuro e principalmente daquilo que vai ser a sua carreira musical, não é? Porque dentro da música nós podemos fazer um pouco diversas coisas, não é? Sim, sim, exato. Isso dos conselhos é sempre muito específico, porque os conselhos devem ser. Há conselhos gerais, obviamente, mas os conselhos, se calhar, mais eficientes seriam quase pessoalmente para cada caso específico, porque nem toda a gente quer seguir o mesmo tipo de carreira. Felizmente, dentro da música, há muitos tipos de variantes que podem ser escolhidas e depende muito se uma pessoa, primeiro, que tipo de instrumento toca, obviamente, que tipo de carreira quer fazer, se quer ser concertista, se quer ser solista, se quer ser professor, se quer tocar numa orquestra, tudo mais que possa variar. O conselho principal, geral, se é que se pode dar, seria a pessoa tentar definir o mais cedo possível, tentar perceber em si próprio o que é que realmente pretende e tentar pôr primeiramente essa parte clara para então conseguir focar-se naquele objetivo que tenha certeza que quer fazer e assim consegue focar toda a sua energia e direcionar todas as apetências para esse objetivo. Pois. No fundo, também, esta parte aqui do autoconhecimento também é muito importante, não é? Sabermos aquilo que Sim, queremos, saber. Pronto, como referiste mesmo. sim, sim. O autoconhecimento é muito importante porque isso não quer dizer que uma pessoa seja melhor ou pior ao conseguir fazer isso, porque muitas vezes há gente muito talentosa que não consegue fazer isso porque naturalmente tem diversos interesses e no meu caso eu tive sempre vários interesses e isso torna as coisas ainda mais complicadas. Pois, Porque se só tivesse um interesse desde o início, estava muito claro que podíamos só focar naquilo, mas depois tinha outros interesses e tinha que direcionar a energia para diferentes coisas. E claro que se torna mais difícil, leva mais tempo, tudo isso é mais difícil. Mas se a claro. pessoa conseguir o mais cedo possível direcionar aquilo que quer, pode se concentrar nesse tópico, mesmo que mais tarde até acabe por variar, mas é difícil, por vezes não dispersar Pois, e conseguir focar só numa coisa. claro. Olha, e relativamente a esse assunto, tu tiveste assim algum aconselhamento profissional para te ajudar aqui para onde focar a energia e para onde focar os objetivos e assim? Sim, apesar de já foi um bocado tarde, já estava a terminar a licenciatura, quando comecei a ter realmente alguém que me direcionou de forma mais específica para aquilo que eram os meus objetivos, ou, digamos, sonhos, não é? Porque nem chegavam a ser objetivos, porque é quase irreal na altura, e uma pessoa que me tentou ajudar e tentou direcionar e canalizar todos os pensamentos para como conseguir chegar então a esse sítio que eu queria chegar. E eu Pois, acho que isso faz muita falta, porque claro que vai depender de cada professor, mas na generalidade das escolas, dos conservatórios ou das universidades, os professores ensinam muito bem a tocar, os alunos fazem muito bem todo o percurso académico, todos os programas educativos, mas assim que saem de porta fora não sabem bem ou não sabem praticamente nada do que é que realmente se pode aplicar na vida real. pois, Um, e às vezes
pode ser um pouco ingrato, mas muitas vezes não é. O mais importante não é ser o melhor instrumentista, o melhor músico, porque muitas vezes o melhor músico não chega a fazer carreira. Claro. Tem que haver uma combinação de tanto saber, obviamente, tocar bem, ser um bom músico, mas a certa altura isso já é o garantido, todos são. Pois. Num certo nível, mais uma décima para cima, ou menos uma décima, todos já estão num nível muito alto. E depois a diferença poderá ser orientação de carreira, poderá ser aprender a vender o seu produto, não é? Que é um músico que tem que vender o seu produto e ficar mais fechado, não divulgar o seu trabalho, não se dar a conhecer, não conhecer, criar contactos, conhecer outras pessoas. Tudo isso vai jogar a favor. Se não for feito, pronto, pode ser o melhor músico do mundo que não vai, pode não ajudar, mas pode ter sempre um raio de sorte, obviamente, claro. A sorte existe, mas também acho que se deve procurá-la. Pois, muito bem. Olha, e na tua opinião, de que maneira é que o ensino da música, principalmente aqui nas universidades em Portugal, é que podia começar a implementar esta parte da orientação de carreira? Sim, eu acho que podiam orientar isso de diversas maneiras, há várias maneiras possíveis, desde, por exemplo, acho que não existe propriamente uma disciplina que se chama orientação de carreira ou algo semelhante. Eu já saí da universidade cá em Portugal, nem cheguei a andar na universidade, mas penso, se estiver em erro diz-me, mas eu não conheço nenhuma disciplina nem nunca ouvi falar. Eu imagino que uma disciplina dessas poderia ser muito interessante para ser feita também uma espécie de quase consultoria por artistas que já estejam com as suas carreiras em velocidade de cruzeiro, ou por agentes culturais, ou outros professores que possam perceber do assunto e possam transmitir os seus conhecimentos, mas realmente existir um espaço com critérios académicos em que possam ser gastos nessa parte que eu acho que continuo a achar que é uma perda de tempo ou é um bocado fútil, mas eu acho que é das mais importantes depois de atingido já um nível de excelência. Claro, sim. Por acaso, na Universidade em Londres, também nós tínhamos essa parte e até aconselhamento com uma coach, que obviamente percebia da área, não é? Aquilo não era só coaching, acho que também tinha um bocadinho ali de mentoring e consultoria, como tu disseste. Exatamente. Muito bem. Exato, isso é muito bom. Isso pode ajudar a abrir os horizontes, pode ajudar os alunos a terem alguém a quem tirar as dúvidas e se calhar não estarem tão perdidos, não se sentirem tão perdidos. Depois na prática o que acaba muitas vezes por acontecer é quando existe colaboração e cooperação entre os colegas, é uns ajudarem-se aos outros, mas muitas vezes o que se vê é, em vez de cooperação, vê-se é uma competição enorme e porque há um sentimento de que não há espaço para todos e depois gera-se um nível de competição que não é saudável e, na verdade, só é prejudicial a todos. Claro. Por isso acho que seria sempre de evitar. Pois. Muito bem. Olha, há pouco falaste da parte de promover o nosso trabalho e dar os artistas, portanto, darem-se a conhecer. Nesta parte podíamos falar se calhar um pouco das redes sociais, que são usadas, não é, por muitos artistas para promover o seu trabalho. E eu queria te perguntar qual é que é a tua opinião em relação às redes sociais e esta questão de promover o trabalho. Eu sempre vi as redes sociais como uma ferramenta inicialmente até gratuita de divulgar o nosso trabalho. Claro que exige um esforço grande e exige alguma inteligência também da forma como é que se divulga. Porque o não divulgar é mau, mas o divulgar de forma errada também é mau. Pois. E então é preciso muitas vezes tentar encontrar um equilíbrio
de que tipo, ter algum critério de que tipo de publicações são realmente interessantes, não criar demasiado, se calhar, entre aspas, spam, de coisas que se calhar não são tão importantes, tentar focar no que vamos divulgar, para o que realmente interessa, tentar ajustar, se calhar, o produto que queremos falar, o seu objetivo, o tópico, de forma a ser mais cativante, mais atraente. Tudo isso requer alguma experiência, talvez, e pronto, eu no meu caso fui tentando aprender por mim próprio ao longo do percurso, mas agora as redes sociais já são mais do que banais, já está mais do que conhecido o valor que as redes sociais têm na divulgação, mas no início não era assim. Eu lembro perfeitamente quando estava a entrar no college, no Royal College em Londres, isto foi em 2010, já devia estar bem em 2011, o Facebook estava no início dos inícios, pouca gente ainda tinha, era mais a geração mais nova que tinha Facebook, estava a começar toda a gente a ter, e houve uma altura, não sei se foi 2011, se foi 2012, houve uma altura que o Facebook até criou a possibilidade de ter página de artista. Só existiam perfis, e eu lembro perfeitamente de ver isso, e as páginas de artistas inicialmente até eram muito rudimentares e só dava para escolher se eras político, se eras atleta, ou se eras músico, e pouco mais. Eu lembro, eu estava a estudar para ser artista, estava num curso artístico, estava a terminar ou a meio da licenciatura, e decidi criar uma página, porque achei que aquilo era uma boa oportunidade para divulgar, não só pelo perfil como já fazia, mas de uma forma um bocadinho mais profissional, que podia substituir temporariamente um website, e neste caso de forma gratuita. Ainda não existiam as publicações pagas, nem nada disso. E eu lembro perfeitamente de fazer isso, e entre os meus colegas no Royal College, todos acharam aquilo uma atitude demasiado arrogante, que quase como se eu tivesse a mania que era artista. Pois, só que eu estava de facto num curso artístico. Claro. E estávamos todos a querer ser artistas, e agora dá para rir, e parece irónico, mas na altura foi isto mesmo que aconteceu. Ninguém tinha a página, eu criei, e foi mal visto pelos próprios colegas de curso, porque acharam que eu estava a achar mais do que os outros, porque ninguém tinha, e eu passei simplesmente a utilizar uma ferramenta que o Facebook deu aos artistas. E pronto, eu acho que isso agora com o tempo acabou por se desmistificar. Agora é quase ao contrário. Agora é quase ao contrário. Qualquer pessoa, nem que faça soldadinhos de chumbo ou máscaras para o Covid, tem uma página de artista. Mas na altura, até um aluno que já dava concertos, que já estava a tentar ser artista, estava no início de uma carreira, ficava mal ter página de artista. É a ironia. Claro, já passaram quase 10 anos, ok? Mas eu lembro perfeitamente disso. E isso existe muito ainda, agora já não é com as redes sociais, mas pode ser com outras ferramentas que estejam a surgir e que sejam úteis para a promoção, mas existe sempre um bocado esse receio da mudança e de utilizar coisas novas para divulgar. É um bocado como a história da caverna e do homem que tem medo da própria sombra, então não sai da caverna. E eu acho que isso é de evitar, e a pessoa tem que tentar sempre focar-se no seu objetivo. Se o objetivo é divulgar o seu trabalho, tentar usar as ferramentas que possam existir para o fazer, mas de forma inteligente, de forma a não se prejudicar a si própria por estar a divulgar sem saber de forma errada. Sim. E muitas vezes quem faz assim publicações no Instagram mesmo ou no Facebook, às vezes pode ser mesmo uma inspiração para muitas pessoas que... Pronto, eu vejo muitos violinistas que às vezes põem uma publicação tão interessante e que pode mesmo ajudar os alunos e... Pronto. Exato, isso é no nível da colaboração e da cooperação. A partir do conhecimento uns com os outros, todos ficam a beneficiar. O contrário é sempre prejudicial para todos, porque se nós estamos isolados numa competição sozinhos, também não vamos nós próprios evoluir, porque não estamos a partilhar o conhecimento com ninguém, nem a receber de ninguém, que todos os nossos colegas têm de certeza algo a acrescentar que nós não sabemos. Exato. Muito bem.
Olha, e para além das redes sociais, há assim outras estratégias que podemos usar para promover o nosso trabalho? Sim, há outras estratégias, algumas eu provavelmente nem conheço, que nós estamos numa altura em constante mudança e, sobretudo neste ano que passou, é uma revolução tecnológica gigantesca e com a distância existente entre as pessoas é muito da promoção e da divulgação tem mesmo que ser com as ferramentas online, com as ferramentas tecnológicas. Um, por exemplo, uma das coisas que eu acho essencial é um artista ter um website, porque acho que hoje em dia qualquer agente, qualquer promotor de concertos, se ouve falar de alguém, se quer investigar, a primeira coisa que faz é abrir a internet. Pois. E já está no Google como homepage e vai escrever o nome da pessoa, tão fácil quanto isso. Se houver um website, vai logo dar uma imagem diferente. Se houver só a página de Facebook, lá está, a página de Facebook antes até se calhar era uma coisa, a certa altura, bastante benéfica, mas neste momento já é vista como uma coisa banal. Continua a ser benéfico, em certa medida, mas já não se distingue, porque toda a gente tem um website, se calhar, é uma coisa que já a maior parte das pessoas tem, mas que acho que continua a ser bastante importante. A partir do website, depois podem fazer as suas divulgações, podem criar interações através dessa plataforma, que é vossa, com o vosso domínio. Claro que outras coisas são muito já conhecidas, de criar o seu próprio canal, de tentar divulgar através do canal os seus próprios vídeos, se calhar tentar encontrar uma forma mais cativante e mais original, tentar sempre ser um pouco diferente de toda a gente, fazendo de forma diferente essa divulgação, fazendo os vídeos como há mil e uma maneiras, qualquer coisa pode ser diferente e muitas coisas que nunca foram feitas que, pelo facto de serem diferentes, chamam logo a atenção. E lá está. Há muitas pessoas com um nível excelente, mas muitas vezes podem se distinguir por essa originalidade, um programa diferente que vão fazer e podem divulgar, ou um vídeo de um concerto, ou um excerto, qualquer coisa assim. Claro. Sim, porque cada um de nós é uma pessoa única e tem individual, não é? Expressarmos aquilo também que somos é o que nos vai distinguir, se calhar, não é? Dos outros artistas. Exato. Exatamente, eu também concordo. E não ainda por cima, num curso artístico de arte, é suposto essa arte ser individual e cada pessoa somos a maior parte de nós intérpretes, então se somos intérpretes, logo a palavra em si está a dizer que somos todos diferentes. E a tendência é sempre a tendência de manada, não é? Fazemos todos iguais, porque aí é seguro, não está errado, não corremos riscos. Mas se está igual aos outros, para que é que hão de escolher a nós em vez de outro? Claro. Uma última questão em relação ao site. Para além de vídeos, claro, que acho que faz sentido, não é? Ter no site, há alguns tópicos que consideras assim interessante colocar lá? Pode haver. Um site tem que ter, obviamente, as coisas principais, a biografia, a agenda, algumas fotos, os vídeos, mas podem sempre criar o seu próprio. Olha, como tu fazes, podes criar o seu próprio podcast, podem-se criar o seu próprio programa, uma espécie de programa de rádio, mesmo que não seja transmitido pela rádio, são vocês que transmitem. Hoje em dia há essas possibilidades. Há uns anos era impossível pensar se queremos fazer um programa de rádio se não tivéssemos o contacto para podermos ir à estação de rádio. Hoje podemos fazê-lo via internet. Claro. Eu acho que o facto de um músico ter o seu programa, ou o seu podcast, ou a sua plataforma de discussão sobre temas musicais, temas interessantes, isso já vai ser original, já vai chamar a atenção, porque esse músico está a dar um contributo e toda a gente, ou muita gente, vai se interessar por isso. E ao mesmo tempo esse músico depois, para além de estar a fazer o papel de moderador, também se calhar toca de forma excelente. E isso pode utilizar isso para também tentar catapultar e divulgar o seu próprio trabalho musical. Pois.
Muito bem. Usar as ferramentas, não é? Que temos hoje em dia, que são tantas. Exatamente. São tantas que não dá bem. para estar aqui a dizer todas. Exato. Só alguns exemplos. Olha, por último, queria-te perguntar se há algum livro que aconselhas. Sim, quer dizer, há muitos livros. Sim. Há muitos livros que se aconselha. Um só é se calhar difícil. Até porque eu diria que. Eu diria até que ler só um livro e aconselhar um só livro sem ler outros pode ser até perigoso. Porque aí a pessoa só conhece aquele livro e pode ser demasiado fundamentalista, porque é as únicas ideias que conhece. Eu acho que diferentes livros vão se complementar uns aos outros, porque muitas vezes os livros focam-se num só tema e está muito fundamentado só para aquele tema, e muitas vezes há ideias que não são literais, e por isso é que eu acho que se deve ler vários livros e tentar ver diferentes perspectivas de diferentes autores. Eu agora ando a ler um livro que se chama Rough Ideas, que é ideias soltas ou ideias cruas, de um pianista inglês que é o Stephen Huff, que rima com Rough Ideas. Estou a gostar. É um livro que se lê muito fácil porque tem pequenos capítulos muito aleatórios. Claro que ele é pianista e a visão dele, lá está, é na visão pianística da vida. Sim. E ele fala da sua carreira, fala das viagens que faz, de pequenas observações que faz, seja das plateias, seja dos agentes culturais, das falas, da forma como se promove o trabalho. Pois. Lá está, são ideias soltas. E com estas ideias soltas é um livro ainda grande, se calhar com umas 500 páginas, e consegue-se ter uma percepção da parte dele sobre esse mundo, no qual ele já está há muito tempo, e pode-se pelo menos tirar algumas ideias de algumas coisas que nós não experienciamos tanto. Mas lá está, é fácil de leitura e nem tudo o que ele diz se calhar deve ser levado de forma literal e se calhar através de outros livros podemos colmatar e depois formar a nossa própria perspectiva. Muito bem. Olha, obrigada por tudo, pelas tuas ideias, foram fantásticas, tenho a certeza que toda a gente vai adorar. E pronto, mais uma vez obrigada e tudo de bom. Obrigado, Gabriela, e tudo bom também para ti, bom ano. Obrigada, bom ano. Muito obrigada por estarem desse lado. Boas práticas e até ao próximo episódio do podcast A Arte do Violino.